Shalom, meus amados, nós estaremos retornando com o Amanhecer com Jesus e desta vez com uma nova direção recebida da parte de Deus para este tempo. Temos buscado ao Senhor em oração, discernimento e sensibilidade espiritual, entendendo que vivemos dias decisivos para a Igreja de Cristo no Brasil. Cremos que o Senhor nosso Deus está chamando o seu povo para despertar. Não para uma batalha carnal movida por discussões, acusações ou reações humanas, mas para uma batalha espiritual. Uma batalha travada com discernimento, santidade, oração, adoração, jejum e autoridade no nome de Jesus. A igreja precisa compreender que por trás de muitas crises, divisões, confusões, ataques à família, esgotamento emocional, medo, frieza espiritual e enfraquecimento da fé, existem ações espirituais que precisam ser discernidas e vencidas em Deus. A nossa guerra não é contra pessoas, não é contra familiares, líderes, governantes, irmãos, denominações ou grupos sociais. Pessoas são alvos do amor de Deus e carregam potencial de redenção em Cristo. O verdadeiro inimigo age por meio da confusão, do engano, da divisão, do pecado, da intimidação e da distração espiritual. Por isso, neste amanhecer, vamos nos posicionar como filhos de Deus, com os olhos espirituais abertos, o coração limpo, a mente renovada e as armas espirituais preparadas. Pois em 2 Coríntios 10, 3 e 4 está escrito: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Precisamos entender, amados, a sutil estratégia do inimigo. Assim como o Espírito Santo se manifesta por meio dos filhos de Deus, o inimigo também tenta influenciar ambientes, pensamentos, decisões e estruturas. Por isso, precisamos discernir as estratégias espirituais que tentam paralisar a obra de Deus e enfraquecer os santos. Em Neemias 4, 6, vemos algumas dessas estratégias e maneiras do inimigo agir, como a ridicularização, intimidação, ameaças, medo, confusão, desânimo, negativismo, exaustão, a divisão entre os irmãos, a tentação para fazer concessões, racionalização da fé segundo pensamentos humanos, influência de vozes falsas e enganosas, né? Lideranças enganosas. Então, os ataques mais perigosos nem sempre são os mais visíveis. Muitas vezes o inimigo trabalha de forma muito sutil, desgastando a mente, enfraquecendo a oração, contaminando relacionamentos, gerando suspeitas, trazendo cansaço espiritual e fazendo o povo de Deus perder o foco. Mas em Cristo, nós não somos vencidos. Pelo poder do nome de Jesus, somos chamados a discernir a raiz espiritual dos problemas, identificar o verdadeiro inimigo e nos posicionar com autoridade, fé e obediência. Como está escrito em 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Precisamos enxergar, amados, além da superfície. Pois o grande segredo da vitória na batalha espiritual é identificar corretamente o verdadeiro inimigo. Muitas sementes de divisão têm sido plantadas para fazer com que os santos lutem uns contra os outros, por causa de por causas denominacionais, doutrinárias, sociais, políticas, familiares ou pessoais. Mas quando o povo de Deus perde o discernimento, começa a desperdiçar força espiritual atacando pessoas, enquanto o verdadeiro inimigo continua agindo por trás das circunstâncias. Nossa luta não é contra o cônjuge, os filhos, os pais, o patrão, os governantes, os irmãos ou aqueles que pensam diferente de nós. Nossa luta é contra principados, potestades, forças espirituais do mal e fortalezas levantadas contra o conhecimento de Deus. Em Efésios 6,12 está escrito: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não podemos desperdiçar nosso poder de fogo espiritual atacando pessoas. Devemos olhar com os olhos espirituais, amar como Cristo ama, interceder com autoridade e usar as armas legítimas que Deus nos entregou: oração, adoração, jejum, palavra, santidade, intercessão profética.
E é isso, amados. Deus está nos chamando para esse grande despertar em nome do Senhor Jesus. Então, participe do Amanhecer com Jesus e juntos, em nome de Jesus Cristo, viveremos toda a vitória que Deus tem para as nossas vidas e para a igreja na nação brasileira. Shalom.